Nos diz assim a palavra do Senhor. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ir com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau ou um galho e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Nosso propósito durante este ano é trabalhar a unidade da igreja. É fazer com que as nossas diferenças não deixem de existir. Diferenças essas que muitas vezes irão causar. É verdade, nós estamos aqui superando tudo isso. É isso. Então nós estamos vendo nesse texto o que Eliseu vai dizer agora. Vão. Vocês não estão a fim de cortar? Eu não estou a fim de cortar nada. Então, ide. Vão. Certo? E agora nós temos algumas coisas que precisamos observar. A primeira coisa que esses indivíduos têm: até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós um. Diz para ele, bota o verso seguinte. Olha só: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos ali um lugar em que habitemos. E ele respondeu o quê? Vão. Preste atenção. Eles descobrem uma necessidade, apresenta a necessidade, certo? A Eliseu. E eles dizem nesse verso o seguinte: nós que vimos a necessidade, vamos até ao Jordão. Nós queremos fazer parte da solução. Esse dia uma pessoa falou comigo aqui na igreja: pastor, eu acho fantástico esse trabalho com mendigo, distribuir sopa lá na Central do Brasil. O que é que o senhor acha? Eu falei: eu acho legal. E por que a nossa igreja não tem um ministério para distribuir sopa? Eu falei: porque não é meu. Se é seu, eu estou junto. A senhora vai levar a sopa? Ou não tem tempo? Eu falei: eu estou com cara de quem anda à toa. Porque essa senhora não tem. Eu também não tenho, não, minha dona. Estou sem tempo de pecar. Às vezes o pecado vem, eu falo: volta outra hora. Porque eu estou tão ocupado que não está dando tempo. Certo? Então eles querem fazer parte da solução. Então eles estão dizendo: nós vamos lá no Jordão. Certo? Confesso que não entendo muito bem esse texto, porque não tinha praticamente madeira nenhuma do outro lado. Toda a madeira que se usa, ou que se usava em Israel, ao longo de todo o tempo, era do Líbano. Mas tudo bem, devia ter alguma coisa que dava para, certo? Para auxiliar na ampliação. Não sou eu que vou discutir com o texto, certo? Mas eles estão dizendo: cada um de nós vamos pegar uma viga, porque se cada um fizer a sua parte, alguém aqui precisa dar o dinheiro todo? Não, o que faz essa igreja funcionar é um pouquinho seu, com um pouquinho meu, com um pouquinho seu, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de ranzinza,
um pouquinho do seu ego. Tem coisa que a gente pega aqui sua que é boa, mas tem uns troços aqui que é ruim. A gente sabe que tem gente aqui que se o diabo pedir referência, nós não damos. É verdade. Nós estamos aqui superando tudo isso. É isso. Então nós estamos vendo nesse texto o que Eliseu vai dizer agora. Vão. Vocês não estão a fim de cortar? Eu não estou a fim de cortar nada. Então, ide. Vão. Certo? E agora nós temos algumas coisas que precisamos observar. A primeira coisa que esses indivíduos têm é o mesmo propósito. Eles querem. Eu aprendi que querer não é o suficiente para fazer as coisas acontecerem. Querer é muito pouco. Nós vamos precisar de mais do que apenas querer. O querer pode ser um bom início, mas ele não é suficiente para enfrentar os obstáculos que Satanás irá colocar diante de mim e de você para alcançarmos alguma coisa. Provavelmente, se eu pedisse agora para você levantar a mão, quem quer emagrecer? Provavelmente um grupo grande iria levantar, eu quero. E aí a minha pergunta é: o que impede você de emagrecer? Satanás, o inimigo do emagrecimento. Não, o que impede você de emagrecer é o que é? É a preguiça. Não, porque você pode até comer, certo? Desde que você equilibre a matemática. O que entra seja um número menor de calorias do que o que sai, certo? Mas como sempre a conta não fecha, sobra, é ou não é? Porque um brigadeiro desse tamanho, tu não imagina a papada que ele traz para cá. E gordura é igual mulher, ninguém segura, apertou, ela pula. É só você apertar que ela vai para outro canto, é assim que funciona. Então você consegue entender? Eles têm, o que eles têm? Eles têm o mesmo propósito, sim ou não? Sim. Todos eles querem a mesma coisa, inclusive o Eliseu. Vai acontecer alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Eles querendo? Não, porque querer não muda nada, eles querem. Até então é apenas uma vontade. A pergunta é, eles querem o quê? Eles querem ampliar a escola, sim ou não? A minha pergunta é, eles têm habilidades para fazer isso? Eles têm conhecimento para fazer isso? É a próxima pergunta. Eles querem, tá bom, nós queremos, mas nós temos habilidades para fazer isso se tornar um fato? Nós temos conhecimento? Temos, então tá bom. Nós queremos e temos gente aqui. Temos gente aqui que corta madeira, você corta madeira, corta. Eu também corto, e você? Você também corta. Falou, cortar direito eu não corto não, mas eu sei manusear, certo? Vamos levar para onde? Vai ser por onde? Vamos cortar na beira do Jordão, vamos jogar dentro d'água, é isso? Vamos usar o Jordão como parte de locomoção para conduzirmos a madeira até o ponto de utilização, é isso? No ambiente terrestre nós vamos fazer como? Como é que nós vamos movimentar essa madeira? Então eu corto, mas eu não entendo muito dessa logística de manuseio não, eu sei manusear. E quando chegar lá, como é que nós vamos fazer? Vamos usar a madeira bruta, quem é capaz, certo? Vamos fazer com a casca dela, vamos fazer sem a casca, para eliminarmos as bactérias, é isso que nós vamos fazer? Então eles tinham certo conhecimento e habilidades para fazer. É isso. Agora vem a terceira parte. Eles têm disposição para fazer isso? Porque querer e saber como fazer é uma coisa. Agora ter disposição para fazer é outra.